aí, vem nos ajudar. Epadilha aí, Epadilha aí, Epadilha, Epadilha aí, vem nos ajudar. Laroie, Mojuba, Dona Maria Padilha. Oi, eu sou a Nath Zanoni, cartomante, terapeuta espiritual, macumbeira, 15 anos e mãe pequena do terreiro Espadas de Ogum, caboclo, Mata Virgem e Exu 7 Porteiras. Hoje eu vim falar sobre Dona Maria Padilha. E ao contrário do que possa parecer, não vim falar sobre características dos filhos de Maria Padilha, não vim falar a respeito da personalidade, qual cor de roupa que ela gosta de usar, qual vela acender pra ela, qual tipo de rosa. Não, eu vim falar sobre a experiência que eu tenho com essa falange tão conhecida, tá? Então, antes da gente começar, já vai curtindo. Eu espero que você fique aqui até o final, porque eu tenho certeza que vai ser algo proveitoso, né? Vim contar aqui um pouco de causos da corrente, né? Esse nosso quadro que é tão especial. E justamente porque falta testemunho, né? Falta coisa boa de a gente falar, falta às vezes, não sei, falta amor às vezes, talvez falta um pouco de fé de vez em quando também. Então é bom a gente lembrar de momentos tão gostosos, né? E que participaram, aliás, e que foram importantes para nossa evolução e para nossa construção, né? E Maria Padilha tá na minha história mesmo antes de eu nascer, né? Minha mãe é uma médium de Dona Maria Padilha, maravilhosa, tem a história dela lá no canal no YouTube. Aliás, aqui no canal no YouTube. Aqui, lá, porque esse vídeo vai estar em todos os lugares que ele puder estar. Então, dá uma assistida lá. Tá escrito Maria Padilha e o Resgate do Poder. É muito, muito, muito bonita essa live. É aquele tipo de contação de história, de uma história verídica de fato, que a gente faz assim, né? Bolinha, 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 nuvenzinha, e consegue estar naquele lugar, né? Eu nem viva não era. Aliás, não tava nem na barriga ainda, eu acho. E já dá pra sentir, né? O axé é tão grande, o poder, né, de Maria Padilha é tão forte, que já dá pra sentir de longe, né? Mas vamos a ela. Não é uma tentativa de enaltecer, desmerecendo outras pombagiras, muito pelo contrário, né? Inclusive a Maria Padilha da mãe Andréia comentou sobre isso. Ah, meu nome é que nem cu, né? Cada esquina tem. Então, assim, tem que gostar de mim pelo que eu sou, não pelo nome que eu tenho, tá? A única coisa que eu gosto de comentar sobre algumas coincidências é porque se essas entidades receberam esses nomes e eu consigo ter tantas histórias com tantas Padilhas, é porque alguma coisa tem aí pra aprender, pra inspirar de alguma forma. Então, como eu falei antes, minha história com Maria Padilha começa antes de eu nascer, né? Maria Padilha trabalha com a minha mãe desde sabe lá Deus quando. E é uma pombagira muito, muito presente, muito viva, né? Dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. E eu fui conhecer Maria Padilha já criança, né? Lá pros meus 8, 9 anos, né? Quando minha mãe retornou pra religião, e aí eu já era nascida, tal, meus 8 anos mais ou menos, 7, 8 anos, ela chegou aí num lugar e tal, e lá Maria Padilha, por uma série de motivos, não era muito, não fazia parte, né, muito ali. Não vou comentar sobre os motivos dessa questão, porque essas pessoas não são o foco. Só que Dona Maria Padilha é tão tinhosa, né? E isso vai de encontro também a uma coisa que eu ouvi a mãe Bárbara falando, né? Acho que foi a mãe Bárbara de Ançã, não tenho certeza. Se eu estiver equivocada, me perdoe. Mas eu tinha visto algum mãe de santo comentando, né? A entidade, ela apresenta um nome e tudo mais, de acordo com aquilo que é permitido, né? Não só no sentido de autorizado, mas se o médium não aceita, né? A entidade vai fazer o quê? Deixar de vir pra trabalhar? Então, assim, é o que as entidades aqui em casa falam. Não me chamando de filho da puta, pode ser... Não me xingando. Ai, bota esse nome aí mesmo e tá tudo bem.
E então, na época, Dona Maria Padilha não era um nome assim muito presente naquele lugar. E então apresentou-se alguém, né, com o nome de Pombagira das Matas, né? Tudo bem. E até o trejeito, né, era um pouco diferenciado, era mais quieta e tal. Mas tinha, né, suas caras e bocas. Quem conhece Dona Padilha sabe. E tudo bem, conversa vai, conversa vem. Retomamos o contato com a madrinha Cacilda e também com a pessoa que tinha aberto o seu terreiro na casa da madrinha. E aí, ok, minha mãe conversou com a madrinha e tal, acabaram entrando em consenso, minha mãe saiu desse lugar, observou algumas coisas, a madrinha falou, não, vem, né, eu confio na pessoa que tá aqui, o terreiro não é meu, mas acho que pode dar bom, e aí ficavam, ambas ficavam próximas também, então tava tudo certo, tudo maravilhoso. E aí minha mãe foi jogar com essa pessoa, e logo de cara, né, dentre tantas coisas que foram ditas no jogo, logo de cara, uma das coisas que aconteceu foi a pombagira ter se apresentado no jogo. E aí a pessoa falou, não, tem alguma coisa com a pombagira, assim, assado, não sei o quê. E aí, no meio da consulta, eu tava presente, aí eu falei, é a Dona Maria Padilha. E aí a pessoa olhou e fez aquela cara do tipo, aham, sabe das coisas. E aí minha mãe ficou até meio assim, ué, mas né, interessante. E aí, na gira de esquerda, depois que minha mãe jogou, a dita Pombagira das Matas veio por uma última vez e tal, aí a gente se despediu. E aí ela falou assim, mas fica tranquila que a gente vai se ver novamente. Eu, inocente, né? Falei, normal, tranquila então. E aí seguimos a vida e tal. Na outra gira de esquerda, porque lá tinha gira de esquerda uma vez no mês, né? Aí a mulher chegou. Meu pai, Oxalá, lá naquela época, Dona Maria Padilha tinha uma gargalhada, né? Uma forma de chegar muito específica, né? Era uma maneira de trabalhar muito particular dela. E assim era feito. E dava pra ouvir de longe. E era o completo oposto, né? As caras e bocas iguais, mas assim, Dona Maria Padilha sempre foi muito inquieta, muito enérgica, sei lá, extrovertida, expansiva, completamente expansiva, né? E naquela época, pra mim, como criança, né, era até estranho, porque sempre fomos eu e minha mãe, quando criança. E aí, minha mãe não tinha muito essa personalidade, né? Tanto que, mesmo sendo uma mulher cis heterossexual, muitas pessoas questionavam, né? E falavam, até de maneira maldosa, na verdade, como se ela não fosse hétero. Não tem problema nenhum entre uma coisa e outra. Mas o problema é o preconceito das pessoas, né? E a forma invasiva de se meter na vida de quem minha mãe transa ou deixava de transar. Mas, X. Então era muito diferente, né? Porque a Dona Maria Padilha era muito expansiva, não tinha como falar. Tanto que até mesmo pra trocar ela, pra vestir e tal, pra arrumar, pra servir as coisas, ela era muito impaciente. E aí, pequenos choques, né, em mim. Dona Maria Padilha nunca me maltratou, olhou torto, nem nada do tipo. Inclusive, por isso que ela é a entidade, né? Extremamente paciente, extremamente compreensiva. E ela não falou nada. Aos poucos, a gente foi tentando se entrosar um pouco mais. Era difícil no começo, mas depois a coisa desenrolou bem. E aos poucos a gente foi, né? Ficando mais amiga, mais íntima e tudo mais. Até um momento lá que eu tava fazendo alguma coisa em específico, né? E pra me acalmar um pouco, a Dona Maria Padilha virou e falou assim, tudo bem então, se você fizer tal coisa, eu deixo você ler meu livro, até uma certa página. Porque a gente tem aqui uns livros da Dona Maria Padilha, e até certa página, porque as outras páginas são páginas de feitiço, né? E como eu era muito nova e tal, vai saber, né? O que poderia passar pela minha cabeça. Então ela falou, não, se você for tranquila, entendeu? Aí fizemos esse acordo, li o livro, foi ótimo. É um livro também que tem uns desenhos muito bonitos, né? Uns retratos de Dona Maria Padilha muito bonitos. E eu lembro até hoje disso, né?
e tudo mais. Então aí a gente foi fazendo essas trocas e vivendo aí dessa maneira. Quando minha mãe abriu casa, continuamos, porque aí já era algo mais regradinho, né? Quando a gente se via e tudo mais. E aí as coisas foram se afinizando até um dado momento em que eu assisti um vídeo de um tributo a Maria Padilha, feito pelo Dr. Luiz Giansan, né, que já é falecido. Ele era lá do Rio de Janeiro. E ele fez um tributo e tudo mais, tanto pra Maria Padilha, mas antes da Padilha dele chegar, ele chamou todas as pombagiras dos filhos, e louvou, e cantou, daquele jeito, né, que o Doté era. E me emocionou muito, né, principalmente porque o ponto cantado que ele compôs, ele contou a história daquele ponto, né, aquele ponto quem viu o sol se esconder, quem viu a lua brilhar. Aí eu fiquei assim, caramba, que história bonita, né, e mergulhei naquilo. E na época a gente resolveu trazer como uma prática aqui pra nós o tributo às pombagiras, que hoje tem o nome de Honraria às Pombagiras. A gente fez isso em 2020 e aí logo depois veio a pandemia. Então a gente comemora sempre ali, reverencia a energia de pombagira em março. E nossa, foi uma delícia, foi muito gostoso. E a gente ficou com essa aproximação, né, muito forte, até chegar o momento do tributo. Mas eu sempre consumindo coisas, e sempre falando com ela, e tudo mais. Até que um dado momento, né, a Dona Maria Padilha distribuiu rosas pra gente, e foi muito bom, ela veio, abraçou todos, e pra ela ir embora, a gente tava cantando um ponto, né, Maria Padilha, quando você for embora, deixa a sua proteção. E aí ela olhou pra mim e falou assim, e o meu amor também. Aí eu, ai, que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. E foi naquele momento que eu entendi que era algo recíproco, né? Era algo recíproco. Que nós, de fato, construímos uma história. Eu com a minha impaciência, com a minha imaturidade, com a minha inexperiência, com o meu estranhamento, né, em relação a essa questão de tem uma mulher no corpo da minha mãe que não é minha mãe, é completamente diferente. Enxergar minha mãe como uma mulher, além de mãe, e tantas outras coisas, né? Tantos outros conflitos, e Maria Padilha intermediou tudo isso, né? E construir uma relação sólida com ela é maravilhoso. Anos antes disso também, Dona Maria Padilha, que trabalha comigo, também se apresentou. E aí a gente já começa a ficar prestando atenção. Então, de uma Maria Padilha passam para duas, né? E tudo muito atento. Lembro também de uma Maria Padilha de uma irmã de santo nossa, de Oiá, que eram um em carne, né? As Padilhas, tanto da minha mãe quanto dessa irmã. E que ela me deu uma saia também de presente uma vez, quando ela trocou a saia dela, a que ela usava, a primeira, ela me deu de presente. Então, temos 3 Padilhas aí na história. Aí, pandemia, né, quarentena fechada, babá, mesma coisa de sempre. Chegou em 2021, se eu não me engano, dezembro de 2021, eu e o Hélio fomos numa feira mística, pela primeira vez na vida, né, eu pelo menos. Foi a minha primeira feira, e nós fomos e tal, porque eu ia conhecer a Vanessa Ribeiro, que trabalha com a Dona Rosa, tem o baralho da Dona Rosa Caveira. E aí fomos, foi aquela coisa maravilhosa. E a gente foi rodar a feira, num dado momento, eu dou de cara com um stand assim, bem no meio, todo vermelho e preto. E tava lá, o tarô da Rainha Padilha, um negócio assim, eu fiquei assim, meu Deus, eu já vi a cara desse povo, porque eu já tinha visto aqui no Explorar do Instagram a galera do Raio Dourado, né, do Espaço Olhar Místico e tal, e de fato eles tinham postado que eles estariam lá, mas eu nem atinei, nem liguei uma coisa na outra, enfim. Mas eu me enxerguei naquele momento e Padilha me enxergou de volta. E aí, eu e o Hélio, né, nós fomos, tá? Eu olhei o baralho, lindíssimo, lindíssimo. E aí eu pensei em comprar, né? Nossa, o preço tava super acessível, vinha com um livro e a imersão também junto com a mãe Priscila, né, que é a canalizadora do baralho. Aí eu fiquei assim, nossa, gente, que coisa legal. E aí depois eu pensei, falei, caramba, não, então tira uma cartinha pra mim. Aí, mãe Priscila foi tirar uma cartinha, aí eu fui perguntar, né, sobre, não, eu devo tirar o baralho? Ou comprar o baralho? Aí ela falou assim, não, vamos tirar uma cartinha de uma mensagem da Padilha. Eu falei, bom, então tá bom. Então, concentra aí, tá bom? E aí, tirei a carta.
E até hoje eu lembro dessa carta, que é a carta da tela preta, né? E ela conversou muito com aquele meu momento. Mãe Priscila discorreu sobre o que a carta estava trazendo. E fazia muito sentido, né? Porque era um momento que eu já estava trabalhando na internet, mas muitas coisas não estavam do jeito que eu queria. E aí eu fiquei assim, caraca, né? Será que eu tô fazendo uma coisa errada? Será que eu vou ter que desistir disso? É algo que eu gosto tanto, mas aparentemente, né, não vai pra frente. Como é que vai funcionar? E aquele caos, né, de pessoa desesperada que eu sou. E aí, a carta da tela preta falando sobre isso, sobre esse momento de estar perdida, né? De estar preocupada, de estar triste, desanimada mesmo. Mas ao mesmo tempo, aí a mãe falou pra mim, mas isso pode mudar, isso pode se transformar. Porque a tela preta, ela também assim como o quadro negro das escolas, ela também é uma folha em branco, ela também é um espaço em que Maria Padilha também te oferece para que você escreva uma história diferente. Aí eu falei, entendi, então vamos comprar. Comprei o baralho, o Hélio me deu de presente. Comprei o baralho, fui assistir a palestra da Mãe Priscila naquele mesmo dia. E foi muito gostoso. Foi muito gostoso. Ela comentando sobre o baralho, ela comentando sobre Padilha. E quando a imersão chegou no outro ano, né, logo no começo do ano, a Padilha veio, falou, e eu lembro, até hoje, a Padilha, eu tirei uma carta, né, como todo mundo tava fazendo, e aí a Padilha foi conversando com cada uma das pessoas, e aí ela falou pra mim, isso daí que você quer fazer, faça o que ninguém tá fazendo, faça aquilo que é diferente, faça aquilo que tá vindo do seu coração, enfim, tenha coragem, bota na cara e vai fazer. Eu sei que você é meio preguiçosinho para suas coisas, entendeu? Mas vai lá e faz. Eu achei o máximo. E aí ela fez uma magia pra todo mundo que tava lá e tal. E naquele momento, eu disse isso antes e repito, né? Naquele momento a gente se comprometeu, eu com ela e ela comigo. E a partir daí eu comecei, né? Foi quando eu lancei os rituais da Padilha, que eu pretendo voltar com certeza com esses rituais. Falei mais ainda sobre Pombagira por aqui. Fiz os rituais com mulheres maravilhosas, magníficas, com a energia de Dona Maria Padilha. Eu cheguei num ponto de intuir tanta coisa ao mesmo tempo que antigamente, hoje eu já não tenho mais esse hábito, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas antigamente, depois do almoço, eu tirava um cochilo, né? E nem isso eu não conseguia fazer. Eu deitava na cama pra tirar um cochilo, tava lá no telefone, aparecia uma ideia, eu ia lá, voltava pra mesa, anotava a ideia pra não perder. Às vezes já gravava na hora. Eu lembro até hoje de um vídeo que eu fiz, que era um domingo, eu tava passando as lembranças do Facebook, e aí eu esbarrei num texto que eu falei, cara, tem muito a ver com Pombagira isso. E enquanto eu não levantei pra gravar, não sosseguei. Então, Maria Padilha trouxe criatividade, Maria Padilha me abençoou com iniciativa, Maria Padilha me abençoou com inquietação, com energia, né? Com força, com coragem, como ela disse que eu precisaria ter. Então ela me inspirou, porque eu sei que 50% também foi meu, né? Porque eu poderia ter brigado e falado, não, vou ficar aqui deitada pra tirar esse cochilo de meia hora, que às vezes poderia virar 3, né? Vai saber. E mantive firme, né? Então foi um trabalho em conjunto, nós duas. Tempos depois, eu às vezes consumo, né, alguns vídeos no YouTube. Eu gosto de assistir algumas macumbas também, dependendo da macumba, porque tem uns pontos cantados que são ótimos da gente aprender de outros terreiros, né? É muito legal. E aí eu assistia, né, uma festa da Dona Maria Padilha, da Mãe Andréia. Aí Maria Padilha, nossa, muito linda Maria Padilha. Acompanhei alguns vídeos de algumas festas anuais que ela fazia. E aí eu falei, nossa, que pombagira maravilhosa e tudo mais. Aí eu fui com o Hélio na casa do Pai Cido, que é um terreiro de candomblé aqui perto de casa, que eu amo de paixão. E a Mãe Andréia estava lá. Aí eu fiquei assim, que surto coletivo foi esse, né, gente? Como que aquela pessoa que tava no vídeo... É muito doido a gente conhecer a pessoa pela internet, pelo menos eu tenho essa sensação, né? Demora pra gente entender que a pessoa é real. E aí quando a gente encontra a pessoa pessoalmente... Quando a gente encontra a pessoa presencialmente... É fora de série. E aí eu vi e tudo mais, aí conversei com ela um pouco, né? Fui lá dar um abraço nela, porque
Ah, eu sempre via Maria Padilha e que linda Maria Padilha e tudo mais. E aí fomos lá numa gira, lá na casa da mãe Andréia também. Tem um vídeo falando sobre isso no canal. E foi incrível, assim, foi incrível. É a mesma energia, né? Inquieta, impaciente. É outra pessoa, porque é outra Maria Padilha, é outro indivíduo, mas tem umas características em comum. E eu cheguei lá com todo respeito, com todo amor também que eu tinha. No final, antes de ir embora, porque eu conversei com outra pombagira, no final, antes de ir embora, eu cumprimentei ela, agradeci pela receptividade. Aí ela, venha sempre, a casa é sua. As portas são sempre abertas, alguma coisa nesse sentido. E aí eu pedi pra ela, né, falei, ai, se a senhora pudesse me dar alguma palavra ou alguma sugestão de algo pra que eu falasse pras pessoas, né, porque eu produzo conteúdo e tal, trabalho na internet como cartomante e tudo mais. E aí, deixou, ela falou, a gente vai conversar depois ainda. Aí, Dona Maria Padilha, fomos embora, eu e Hélio. E aí, quando eu retornei algum tempo depois, a Dona Maria Padilha, antes da gira começar, ela falou umas palavras lá pra gente, né? Falou a respeito da reclamação. E do quanto isso, além de ser tóxico, é atraso na nossa vida, né? Então a gente tá lá, oi Cláudia, boa tarde, seja bem-vinda, oi mãe. Então enquanto a gente tá lá reclamando, né, a gente poderia estar fazendo alguma outra coisa. Ah, mas isso é muito óbvio, sim, mas o óbvio precisa ser dito porque ele é esquecido, né, como diz um professor meu. E Dona Maria Padilha lembrou a gente, de que adianta, você tá lá sentada com essa bunda na cadeira velha, isso ela falando pra todos nós. Você tá lá sentada com essa bunda na cadeira velha e tá reclamando porque ela tá velha, porque ela tá quebrada e não faz nada com isso. Então, assim, reclamar é clamar pela bosta 2 vezes. Então, ela não falou vai tomar no cu, mas eu colocaria essa frase. Então, puta que pariu, sabe? Aí ela falou, levanta dessa cadeira velha, joga essa porcaria fora. Arruma outro lugar pra você sentar, ou até mesmo senta no chão porque não tem nada de errado com isso. E o que ela quis dizer com isso, né? Se não tá bom do jeito que tá, pega e procura algo melhor. E se não tiver algo melhor, não tem problema que não tenha algo, ai meu Deus, não tem uma loteria esperando pela minha vez. Não, pode até não ter mesmo. Mas às vezes é melhor a gente ficar com nada do que ficar com bosta. Porque bosta cheira mal. Bosta afasta pessoas da gente. Bosta não é legal. Não é nem bonita, ainda que se for, não é. Entendeu? Então, assim, isso vale pra tudo. Vale pra alguma coisa que tá dentro de casa, vale pra pessoas na nossa vida. Por que continuar insistindo no erro? Aí a gente sempre reclama que não dá pra confiar em ninguém se a gente não se ajuda. Minha terapeuta, depois de muito tempo, relembrou isso. E eu lembrei na hora da Padilha, né? Tudo bem, às vezes a gente sente um vazio, né? De, eu não me relaciono muito com tantas pessoas assim, meu círculo de amizades não é grande, mas tudo bem, então você sente um vazio. E aí você prefere encher esse vazio com merda. Indo atrás de pessoas que você não pode confiar, indo atrás de pessoas problemáticas, indo atrás de pessoas que não tem nem a mesma linha de raciocínio que a sua, indo atrás de pessoas preconceituosas, que não tem nada a ver com a sua vida, só pra não ficar sozinha. E aí, Dona Padilha falou tudo isso. E aí, tudo bem. O trabalho seguiu. Minha mãe foi se consultar com uma pombagira. A gente tava conversando e tudo mais. E aí, a Padilha passou por mim em algum momento. Aí ela virou e falou assim, você viu, né? O que eu falei. Isso daí é pra você falar pro seu povo depois. Fala pra eles reclamarem menos. Porque é o mal, né? De hoje em dia. E aí, ela me agradeceu. Ela falou que me ama com todas as letras e me colocou lá pra cantar junto um pouco e tal. E aí aconteceu tudo que aconteceu depois, que eu contei aqui na outra live. Se você quiser, você pode assistir. E mais uma Padilha. Nós já temos 5 Maria Padilhas nessa história. 5 Maria Padilhas nessa história. E o fato mais recente, né? Por uma série de questões, né? Todo mundo tem altos e baixos aí da vida, de energia, questões que a gente precisa levar pra terapia. É sempre assim, né? Quando aparece um problema, uma sombra, né? Que o povo chama hoje em dia, alguma coisa que a gente precisa mudar e melhorar, a gente fica meio perdido na vida, pede ajuda pro terapeuta, pra espiritualidade, pra entidade e resolve aquela coisa, né?
Hoje tô muito bem, obrigada. Meu terapeuta me ajudou bastante. Preciso fazer um vídeo falando sobre ele, inclusive. E aí, eu passei a semana passada toda, né, conversando com Maria Padilha e falando: olha, minha senhora, eu preciso da sua inspiração de novo. Eu preciso daquela criatividade, eu preciso da energia, eu preciso... E não é nem como se fosse um vício, não. Mas era como: eu preciso que a senhora me mostre o caminho de novo, porque eu não sei se o que eu tô fazendo é isso daí mesmo. Eu não sei o que eu posso melhorar pra fazer mais. Sabe, alguma coisa não tá me deixando contente. É problema na vida pessoal, é na vida profissional. E eu tô com a minha cabeça muito doida. Ao meu redor não tá acontecendo nada, né? Mas é aquelas cenas de filme, né? Ao redor tá tudo cri-cri, cri-cri. Passa até um feno. Mas dentro da minha cabeça tá o caos. E eu pedi e tal, beleza. Segui a vida, normalmente. Aí chegou a gira de cigano. E belelei, minha cigana trabalha, a cigana da minha mãe trabalha, a cigana da Águida trabalha, a cigana do Hélio trabalha, e trabalha cigano. Minha cigana falou as coisas que ela precisava falar e foi embora. Beleza. Aí vi os ciganos todos e tal, aquela maravilha. Tomei minha consulta também, né? Porque eu também sou filha de Deus, também sou filha de Orixá, mereço também. E aí, antes de ir embora, a cigana da minha mãe pegou, trocou uma ideia comigo. Falei: não, agradeci e tudo mais. Não, foi maravilhoso o trabalho, muito forte realmente. Muito esclarecedor, muito aconchegante, sabe? Renovador. Não porque todo mundo passou a mão na cabeça de todo mundo, porque não, se teve uma coisa nesse trabalho que não rolou, foi passadeira de cabeça, não rolou. Mas, a gente sabe, né, quando a coisa é feita por mal e quando a coisa é feita pelo bem. E é pelo bem, quando a entidade puxa nossa orelha, não é pra humilhar a gente. É porque eles querem ver a gente crescer, é porque eles enxergam potencial, é porque eles têm caminhos pra dar. Só que se a gente tá com o carro quebrado, não dá pra seguir. Se a gente não coloca gasolina, não dá pra fazer. Então a entidade, ela dá o caminho e a gente dá o pé, né? A gente dá os passos. Então precisa ter esse espaço. Então todo puxão de orelha, ele sempre é assim. Com muito respeito, com muito amor, mas porque a gente precisa acordar pra vida, né? E aí eu agradeci ela e tal. Aí ela olhou assim pra mim, fechou o olho, segurou bem forte assim nas minhas mãos e falou assim: continua o seu trabalho. Aí ela deu uma gargalhada e falou assim: viu, Mona? Nossa! Eu quase morri aquela hora. Aí ela: Dona Maria Padilha tá falando pra você, continue o seu trabalho. E eu quase morri naquela hora, que nem eu tô morrendo aqui de novo. Na verdade eu morri mais ainda, porque eu chorei pra cacete. Nossa, era um choro que nem eu sabia que existia. Nossa, mas eu chorei. E porque eu não falei isso pra ninguém. Eu não falei da Padilha, no dia da gira. Eu não falei da Padilha pra ninguém, eu não falei nada. Nem naquele dia, nem durante a semana. Ninguém sabia de nada, ninguém sabia da minha insatisfação. Ninguém sabia. E aí ela apareceu. E ela me respondeu. E mais uma vez, por isso que seu Mata Virgem recentemente falou: nós não somos mortos porra nenhuma. Ele não falou com essas palavras, né? Óbvio, porque ele é um caboclo. Mas nós não somos mortos porra nenhuma, estamos mais vivos do que vocês. E assim é. Então, a gente fala muito sobre relacionamento, né, com Pombagira. Mas hoje a gente já tem um conhecimento diferente, né? Que Pombagira ajuda a gente no nosso amor próprio e tudo mais. Mas não só isso. Não é aquele amor próprio de você olhar no espelho e falar: nossa, como eu me amo, ai, que pessoa linda que eu sou. Não, é só pra você olhar e falar assim: caralho, eu sou inteligente pra cacete, eu sou uma empreendedora fodida, eu sou a melhor vendedora da loja, eu sou a melhor enfermeira, eu sou... Enfim, se você fosse gari, eu sou a melhor gari, porque ninguém varre a rua como eu. É essa energia do fazer. É essa coisa de não deitar para as pessoas. É essa coisa de receber um olhar torto
E nem prestar atenção, porque o seu foco tá em você e nos seus objetivos. Não é tacar foda-se pro mundo. E isso eu aprendi na terapia, porque o foda-se também é uma energia. Você também tá dando uma atenção pra atacar o foda-se. É simplesmente ignorar, porque você tá focada demais em tudo que você tem pra fazer, que não é pouca coisa. Em tudo que você é, em tudo o que você quer pra você. Então não é todo dia que a gente tá da hora, realmente não é todo dia, mas a espiritualidade tá sempre vigilante, tá sempre do nosso lado e muitas das vezes a gente só precisa lembrar deles. E foi o que aconteceu. Eu lembrei, eu pedi, porque é muito fácil também, né? Só falar, não, tá todo mundo aqui, eles sabem o que eu preciso. Sabem, eles sabem, mas a vida é nossa. Então se eu não falar, ó, me ajuda aqui a abrir essa caneta, a entidade não vai falar, ô minha filha, é assim que faz. Não vai, entendeu? Não vai acontecer isso. Se chama respeito, né? Isso se chama limite. Então eles não vão se intrometer se não forem chamados. Então, às vezes a gente acha que precisa levar 15 rosas pra Pombagira, dar um cabrito. Não que isso não seja importante, tá? Nos lugares devidos, tá? Não que a rosa não seja importante, não que a vela não seja importante, mas aquilo ali é muito mais pra gente do que pra eles. A dona Maria Padilha da Mãe Andréia mesma falou isso. Eu não quero rosa. Você quer me dar alguma coisa? Me dê atitude. Me dê presença. Isso é o que vale mais. Então, porque fazendo o contrário, tem gente que cobre a entidade de ouro. E não vale nem o que come. Não vale nem o que caga. E a gente sabe muito bem disso, porque todo mundo conhece uma ou mais pessoas que são assim. Que dá desconfiando. Já aconteceu também com a dona Rosa Caveira, por exemplo. Ela estava incorporada. A pessoa... Sabe quando a pessoa desafia a entidade? E olha, tipo, será que é isso daí mesmo? E a entidade sabe. Mentira cheira. Então, não, a Pombagira, ela não tá te cobrando por causa de um buquê de flor. A Pombagira não tá te cobrando por causa de uma vela. A Pombagira não é mesquinha. Ela só tem recursos, sabedoria, conhecimento, diretriz pra te dar, e você não parou pra ouvir. Você não parou pra pedir. Então o que a gente, nesse final de semana e nesses próximos dias, não sei que dia que você vai estar vendo isso, que a gente se lembre deles. Muitas vezes as entidades falam aqui, é só você pensar, é só você me chamar. Eu passei com uma pombagira na casa da Mãe Andréia que falou isso pra mim. Eu falei todo o problema que eu tava na época com uma pessoa que trabalhava comigo. Ela virou pra mim, me deu os conselhos do que eu precisaria fazer. Aí ela falou, bom, fora isso, eu vou te ajudar. Aí eu já fiquei assim, preciso lembrar de tudo que ela falar a partir de agora. E aí ela virou pra mim e falou assim, eu não vou te pedir pra você acender uma vela. Não vou te dar nada pra você fazer. Só me chama quando tal coisa acontecer e eu estarei lá. Aí, a primeira reação que eu tive mentalmente foi meio tipo, mas aí logo eu falei assim, não, maravilhoso, senhora, muito obrigada, tal, não sei o que, nananã. Durante a semana, tava lá, vivendo minha vida, aconteceu aquela coisa que a Pombagira falou pra eu ficar de olho, e eu chamei, eu fechei o olho, falei, senhora, por favor me ajuda, a gente tá junto, tal, não sei o que, nananã. Eu senti um arrepio, um negócio diferente, num lugar diferente, de um jeito diferente, que não é da galera aqui que eu tô acostumada. Falei, então, salve suas forças, a senhora tá aqui mesmo, é isso. E em uma semana, no final da semana, tipo, eu senti um negócio na terça-feira, no final da semana tava resolvido. Mais uma vez, não é a vela, a flor, o cabrito, pra quem imola animal, ele tem a sua função. Não tô falando disso, porque a gente tá falando de fundamento, né? Não tô falando disso. Só tô falando que no dia a dia, às vezes a gente se prende no eu não tenho mais champanhe pra dar pra ela, velho. A gente tá fudido na vida.
Sabe? Num momento caótico, você tá querendo fazer firula pra quê? Bota teu joelho no chão, bota tua cabeça no chão e conversa com ela. O fundamento é pro momento do fundamento. A oferenda é pro momento da oferenda. Nem tudo precisa de oferenda. Mas até a oferenda precisa de fé. Porque senão é só dinheiro jogado no lixo. É uma energia que não se mantém. Aquilo tem energia, mas não vai se manter na nossa vida, porque não conectou. É como se fosse um plug da tomada. A espiritualidade tá aqui, com o fio e a tomada. Mas, se a gente não tiver com o buraquinho disponível, se a gente não tiver ali com a fiação boa, não vai ligar. A luz não vai acender. O axé vai estar lá disponível, mas a gente não vai aproveitar. Então, eu queria muito fazer essa live da Maria Padilha, porque eu amo demais essas mulheres, porque não é uma Maria Padilha. E eu amo Maria Padilha, Marias Padilhas, não pelo nome delas, não, mas por causa de cada história, de cada bênção, de cada energia, de cada palavra, e por elas não terem desistido nesse meio do caminho. Então, assim como a Padilha da Mãe Andréia falou, que a gente valorize as senhoras da nossa vida, porque todo mundo, pelo menos uma, trabalha com a gente, tá aqui com a gente, guarda a nossa vida, mas a gente sempre tem contato com outras. Então, que a gente valorize cada uma dessas senhoras por quem elas são, não pelo crachá que elas carregam. Porque Maria Padilha, Maria Mulamba, Rosa Caveira e tantas outras senhoras são só nomes. São nomes de falange, de cargos que elas ocupam. Mas cada uma dessas pessoas tem uma história, tem uma personalidade, tem opiniões, tem pensamentos, tem sentimentos. Elas são pessoas. Elas só não têm mais corpo físico agora, mas elas continuam sendo pessoas. Então que a gente respeite e honre elas por quem elas são. Não por quem elas parecem ser. Não pelo que elas vestem, pelo que elas bebem, ou pelo que elas dão na nossa vida. Se elas conseguem dar, é porque a gente deu espaço. Dona Sete Saias, da mãe Jéssica, falou isso num vídeo, né, que eu assisti recentemente. Exu responde no tamanho da fé de vocês. Então, se a vida não tá andando muito bem, começa a prestar atenção no que é que você tá fazendo. Então, não vamos fazer como se as coisas fossem mercenárias, né? Então, a pombagira só é boa se ela me deu. Pombagira só é boa se eu ouvi o que eu quis. Não. A pombagira é boa quando ela provoca a gente a sair da nossa zona conhecida. A pombagira é boa quando ela dá gás pra gente revolucionar a nossa história. E a história de outras pessoas também que estão ao nosso redor. Porque quando a gente fala um bom dia pro motorista do ônibus ou pro segurança do prédio, porra, já parou pra pensar que às vezes é o único bom dia que a pessoa vai ouvir? Já parou pra pensar que às vezes você foi a única pessoa que olhou na cara daquela pessoa? Tanto que às vezes quando eu vou em alguma loja, alguma coisa, esses dias a gente foi no shopping, eu e meu marido, eu até chamei a atendente pelo nome que tava no crachá, né? Olhei na cara dela. E eu reparei que a pessoa anterior tava dando o próprio e-mail sem nem olhar na cara da atendente. Então, assim, pombagira tá nisso. Ela não tá só na gente ter ouro na nossa maçaneta da porta. Ela tá em a gente ir na contramão do que é cotidiano, do que virou comum. Porque tem coisas que não são normais, não. A gente se rebaixar não é normal. A gente se achar mais do que os outros também não é normal. Mas virou comum, né? Então que a gente valorize a sabedoria delas, que a gente valorize a presença delas, que a gente valorize a existência delas, porque elas poderiam estar em qualquer outro lugar. Mas elas escolheram e estão com a gente. E de uma forma tão bonita, tão compromissada. Então que a gente se comprometa também com pombagira, do mesmo jeito que elas são comprometidas com a gente. Tá? Então eu espero que tenha sido útil pra vocês, galera, mulheres. E pessoas que não são mulheres também, mas a maioria do meu público é mulher, então eu falo no feminino. Galera, aceita. E se eu ofendo alguém com isso, peço desculpas, tá? Peço desculpas. Mas é força do hábito, né? Então eu peço e espero que Maria Padilha
abençoe a nossa vida com aquilo que o dinheiro não é capaz de comprar. Com dinheiro sim, né? Porque a gente não precisa romantizar a pobreza, né? Pra cultuar as coisas. Muito pelo contrário, dinheiro é muito bom, todo mundo gosta. Dinheiro dá acesso pra gente. Sim, com certeza. E outras coisas também valem muito mais do que dinheiro. Então que a gente tenha sempre os dois. Dinheiro no bolso e felicidade, alegria, aquilo que a gente fizer por onde encontrar. Então, que a gente honre as senhoras da noite, que a gente honre as Marias Padilhas, Marias Mulambo, Tatas Mulambo, Rosas Caveiras, que existem por aí, e que elas permaneçam a não desistir da gente. Que a gente é meio maluco de vez em quando, mas a gente ainda tem salvação. A gente ainda tem salvação. Eu espero que tenha sido útil pra você, que tenha te inspirado de alguma forma. O Causos da Corrente, ele tem essa ideia, tá? De trazer experiências, de trazer essas vivências, de trazer testemunhos, não só para eu registrar, porque faz parte da minha história, mas justamente também para inspirar de alguma maneira, para renovar a fé, pra gente parar de achar que espiritualidade, pra gente parar de achar que Umbanda é só cor de vela amarela, preto e vermelho. Essas coisas, elas são importantes, mas como eu falei antes, até mesmo para oferenda a gente precisa de fé. Se não tem isso, nada vai pra frente, certo? Muito axé, obrigada pra quem ficou até aqui no ao vivo. Espero voltar mais vezes, gente, pra fazer isso mais vezes. A gente precisa falar daquilo que é bom. E o que não é, eu nem sei, porque tô prestando atenção em frente. Sempre em frente. Como uma pombagira disse pra mim. Não vamos se distrair no caminho. Tem muita coisa bonita pra gente ver, pra gente se proporcionar, pra gente viver, pra gente alcançar e pra gente ser, ok? Então, aquilo que não faz sentido, deixa pra trás. Tem até um ditado que o povo diz que é cigano, mas não sei não. Mas enfim, se alguma coisa caiu da carroça, não faz mais parte dela. Então, não vale a pena voltar atrás, tá? Que a gente permaneça assim. Um beijo, um ótimo final de semana. Aqui é final de semana de folga porque não tem macumba. Então bora aproveitar e ser feliz, gente. Porque o orixá também é felicidade. Então vamos beber quem é de beber, vamos transar quem é de transar, vamos dançar quem é de dançar, vamos viver um pouco. Vamos viver? É tão pouco tempo? Vamos viver. Pombagira também é isso, tá? É prazer, é energia, é vida, é festa, é sorriso, é gargalhada, é bebida, com moderação, ok? E se beber não dirija. Mas é alegria. Alegria, alegria, alegria. Um beijo.